A pessoa que eu tenho aqui ao meu lado, ele tem uma vasta experiência com Napoleão Hill, que com certeza você conhece, porque afinal de contas são mais de 100 anos ajudando as pessoas a se autoconhecer. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Valor Entrevista Antônio Gonçalves, da cidade de Rio do Sul. Isso. Aliás, linda cidade de Rio do Sul. Obrigado. Antônio, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Alan, obrigado pelo convite, aos teus seguidores, ao teu público, ouvinte e também os telespectadores. Que bom estar aqui com vocês, que bom poder compartilhar um pouco aqui contigo e com essa audiência maravilhosa a experiência de Napoleão Hill na minha vida e na vida de tantas pessoas que já passaram pelas nossas salas. Exatamente. Eu quero, antes de qualquer coisa, te agradecer de coração a tua presença. Veio lá de Rio do Sul para contar a história dele aqui no canal. Eu quero passar para vocês, antes de qualquer coisa, a bio do Instagram do Antônio. Você vai encontrar ele como Antônio Gonçalves, Mastermind, treinamentos de alta performance, certificado pela Napoleão Hill Fundação. E esse assunto me chama muita atenção por ser também da área de educação, e é isso que você vai receber a partir de agora. Tem muita coisa bacana, a gente vai falar dos livros, vamos falar também da experiência do Antônio com o Napoleão. 2005 começou tudo? Ótimo essa oportunidade de eu contar um pouco da minha jornada com o Mastermind, da minha jornada com Napoleão Hill, que não mudou apenas a minha vida, mudou a vida da minha família, e através dos ensinamentos de Napoleão Hill, Alan, eu estou hoje realizando o meu propósito de vida. Diga-se de passagem, descobri o meu propósito de vida graças a Napoleão Hill. Que bom! E como foi que começou essa paixão? Quando é que aconteceu a virada dessa chave? Ótimo! A paixão ela começou lá na minha adolescência. Eu sempre gostei de livros e tive contato através do Círculo do Livro, para quem é jovem há mais tempo como eu. Na época, na década de 70, década de 80, o Círculo do Livro era onde a gente buscava literatura, para a gente conhecer mais. Então a minha paixão já começou lá. Mas a virada de chave, eu sou da época também da fita cassete. Então no meu carro tinha um toca-fita e eu ouvia muito sobre Napoleão Hill quando eu me deslocava de uma cidade para outra. Mas a chave só virou, de verdade, depois de muita quebradeira, depois de apanhar muito da vida e principalmente de passar por uma das salas do Mastermind. Aí eu entendi que não existe fracasso. Existem pessoas que desistem. Napoleão Hill na veia. Não existe essa peja que coloca da derrota. Existe sim experiências que nós temos que acumular. E aí o norte se desenhou, passei a entender Napoleão Hill de uma forma diferente e viveu o extraordinário, graças ao bom Deus. Então, em 2005, eu comecei a minha jornada de mudança. E uma frase que me pegou muito, que na época o instrutor disse, você vai apanhar muito ainda, mas 5 anos dá para mudar muita coisa na tua vida. E aquela frase me ofendeu, porque eu já estava praticamente com 42 anos naquela época. Aquela frase me ofendeu, porque eu digo, cara, eu estou apanhando há muito tempo. 5 anos é muito tempo. Mas graças a Deus eu consegui muito antes que isso. Sim. Em menos de 5 anos eu consegui dar uma virada na minha vida. Mas tu vê, é uma frase que causa um certo desconforto, mas é uma frase que te impulsiona também. Se você usar a expertise certa e enxergar como uma maneira de você evoluir... Qual é o grande desafio nessa frase? Porque acontece o seguinte, as pessoas sempre gostaram da minha maneira de ser. Eu sempre trabalhei com área comercial. Eu venho da roça, trabalhei até os 17 anos na roça, numa cidadezinha pequena, que com certeza aqui o seu público vai identificar, que se chama Vitmarsum. Mas eu não queria aquela vida para mim. E eu saí de lá, um menino do interior, aos 16 para 17 anos, em busca de um sonho, que era
fazer uma formação, era ter uma vida melhor do que aquela vida sofrida da década de 70 e de 80. E eu vim para fazer qualquer coisa honestamente para ganhar e realizar esse sonho. Só que quando eu cheguei aqui, na cidade, em Rio do Sul, me referindo, eu vi que tinha muita oportunidade. E para você ter uma ideia, a minha autoconfiança foi tão grande que em praticamente 25 anos eu passei em mais de 30 projetos. Sim. E não virei nada, financeiramente falando. O que eu consegui acumular? Sim, um bom network, graças ao bom Deus, um bom network. Consegui acumular muitos amigos, mas financeiramente eu vivia como uma bola de ping-pong. Uma hora eu estava lá em cima, outra hora eu estava lá embaixo. Sim. E as pessoas, Antônio, mas tu é um cara, pô, tu é um baita vendedor, tu é um cara sério, tu é um cara honesto. Eu nunca abri mão disso. Sim. Honestidade, porque sucesso só vale a pena, triunfo só vale a pena se você não precisar pisar em ninguém. E aí quando eu conheci Napoleão Hill, ele falava justamente isso. Eu vou te entregar a chave para que você cresça sem precisar passar por cima de ninguém. E aí ele dizia, 5 anos, e diz nos livros dele, em vários dos livros deles, 5 anos é um tempo excessivamente longo para você realizar todos os teus sonhos, todas as tuas metas e ser feliz. Exatamente. E eu, graças a Deus, consegui passar isso e viver isso, e hoje está aqui falando para vocês um pouco da minha experiência. E é uma experiência que você pode replicar, porque ela é aplicável para as outras pessoas. Tem muitos jovens nesse momento que gostariam de sentar para conversar com você, para que você pudesse entregar para ele o caminho das pedras, cara. Essa fala não é minha que eu vou fazer, é do Napoleão Hill, porque eu me considero hoje, entre os nossos mais de 200 instrutores no Brasil, um especialista em Napoleão Hill. Sim. Tanto pelo que a gente já leu, pelo que a gente já estudou e pelo que a gente pratica dentro de sala, que depois vamos estar falando sobre isso. O que ele diz? O sucesso, o triunfo deixa rastro. Escute bem, o sucesso, o triunfo, ele deixa rastro. Mas Antônio, talvez você pode perguntar, mas por que então tem tanta gente batendo cabeça? Porque infelizmente o ego ainda não foi eliminado da face da terra. Entendi. Porque isso é uma coisa antiquada, é de 100 anos atrás. Crenças limitantes. O que a gente viveu, né, nos nossos primeiros anos dita o que a gente é hoje, desde que a gente se liberte. E Napoleão Hill é uma ótima fonte para a gente libertar-se destas amarras. A gente vai aproveitar e falar do papel de Jamil Albuquerque, porque ele é um dos principais representantes de Napoleão Hill no Brasil. E no mundo. E no mundo. E no mundo. E inclusive vai estar em um evento no dia 17/2, na cidade de Joinville, que vai ter cobertura exclusiva do Valor Entrevista também. Estamos felizes com teu aceite de estar lá com a gente. Imagina, o convite tem. Meu Deus do céu, eu que agradeço o convite. Qual o papel do Jamil hoje? Essa pergunta me leva a dizer que nós somos as nossas referências. E Jamil Albuquerque hoje, além de ser meu mentor, ser o nosso diretor-presidente da Fundação Napoleão Hill Brasil, ser o homem que trouxe este modelo de negócio e esse modelo de escola de negócio. Sim. Porque nós do Mastermind Brasil, nós da Fundação Napoleão Hill Brasil, Alan Santiago, somos uma escola de negócios e executivos. Ou seja, nós ajudamos as pessoas a se conhecerem, nós ajudamos as pessoas a conhecer o potencial delas, enxergar as oportunidades e empreender independente do nível que ela se encontra. Exato. Tudo que é bom pode ser melhor. Exato. Pena que muitas pessoas não entendem que também o que é ruim pode piorar. Claro. Desde que você não faça o que tem que ser feito. Então, Napoleão Hill, ele dizia que se você estiver disposto a pagar o preço, você pode ser aquilo que você deseja ser. E Jamil Albuquerque me mostrou que eu podia ser. Até a nossa história, ela é uma história de trabalho, mas descobrimos no andar da carruagem, apesar de Jamil morar em São Paulo há muito tempo, ele é natural aqui de Santa Catarina, morou em Balneário Camboriú desde os 12, 13 anos,
nós descobrimos que os nossos pais, na infância, já tinham feito negócio. Olha só. Então hoje, para mim, estamos aí há 20 anos caminhando lado a lado, e esse encontro, estamos celebrando 21 anos de jornada ininterrupta, onde nos encontramos anualmente com o nosso diretor-presidente da Fundação Napoleão Hill Brasil, e ele é quem nos dá o norte, Sim. é quem nos traz para a realidade, é quem trouxe toda essa metodologia. Amplia o horizonte. Abre esse horizonte que a gente descortina a cada dia. Então, é uma pessoa que, além de um grande amigo, eu tenho como um mestre, como meu mentor. Pessoal, a gente está conversando com o Antônio Gonçalves, ele que é da Napoleão Hill Fundação também, e tem o Mastermind. E olha, ele tem mais de 6.000 líderes. Como é que funciona isso? Me explica. O Mastermind, na realidade, você já deve ter ouvido muito por aí. Sim. Venha para o meu Mastermind, vamos Sim. fazer um Mastermind. Então, talvez, porque o óbvio precisa ser dito. Talvez você não tenha mergulhado profundamente, e eu penso que é uma oportunidade que você está me dando para mim deixar claro o que é Mastermind. Sim. A nível de mundo, as pessoas, quando atingem um certo nível, quando elas evoluem dentro de alguma área, da sua área de atuação, ela é denominada um Mastermind. Entendi. Então, Elon Musk é um Mastermind. Entendi. Que é uma pessoa que venceu barreiras e chegou aonde chegou. O próprio Bill Gates, do fundo de uma garagem, construiu um império. E assim, podemos voltar... Diversos outros. Podemos voltar lá atrás. Ford. Isso. Enfim, tem uma série. Tem uma série. Então, são Masterminds. São pessoas que, contra todas as probabilidades, conseguem se destacar. O Alan Santiago está aqui fazendo um trabalho, você é um Mastermind. Entendi. Num conceito amplo mundial. Segundo conceito, Mastermind é a mente mestra. E aí nós vamos voltar à Bíblia Sagrada. No livro da Lei dos Cristãos diz assim: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Sim. Ou seja, é a egrégora sagrada, é o guarda-chuva que protege. Então, 1 mais 1 não é 2, é 10, é 1 milhão, é infinito. Então, o Mastermind é uma energia, e esse termo foi cunhado lá na Inglaterra antiga, 1700 e pouco, como essa mente mestra. E remonta à fundação dos Estados Unidos da América, quando as 31 colônias resolveram fundar um Estado independente, pautado em 2 situações: liberdade e oportunidade. Exato. Então, lá foi um dos grandes masterminds da história, onde essas pessoas tinham como uma meta Sim. criar que qualquer pessoa, independente de onde ela tivesse vindo, qualquer pessoa, independente da situação que ela se encontrasse, ela poderia chegar aonde ela desejasse ser. E aí, para nós não importa de onde você veio, para nós não importa onde você está, o que importa é aonde você quer chegar. Aí sim, as ferramentas que o Mastermind sistemicamente coletados, ordenados e colocados nos livros de Napoleão Hill vão levar você ao topo. Então essa é a segunda coisa, é a egrégora sagrada. Sim. Agora, terceira coisa, o que é Mastermind? Mastermind é uma escola de negócios que surgiu a partir de Napoleão Hill, a partir das obras, a partir do estudo de mais de 16.000 grandes personalidades. Napoleão Hill estava numa entrevista, ele era jornalista, e ele estava numa entrevista com o homem mais rico do mundo, na época, o rei do aço, o Andrew Carnegie, o Sr. Andrew, que Sim. era um multimilionário americano, e ele queria ser rico. Coisa que é um direito nosso. Sim. Está na Bíblia Sagrada, Claro. É um direito nosso a prosperidade, é uma vida boa. E ele, nessa ânsia, ele conseguiu uma entrevista, ele era um bom orador, um bom comunicador, e ele fez a oratória dele, fez o discurso da formatura dele, e esse milionário estava lá. E ele conseguiu essa entrevista. E na ânsia de todo jovem, ele foi logo direto perguntando para o rei do aço: como é que eu faço para ser rico como o senhor? Qual é o seu segredo para eu ser rico como o senhor? Olha aí. E ele respondeu: meu segredo é o Mastermind. E Napoleão Hill
perdeu a estribeira, porque o que é Mastermind? Sim. E aí ele disse, você aceita um desafio? Mas ele aceita. Em menos de 30 segundos, ele respondeu que aceitava. Mas nem sabia que desafio era. E aí o Rei do Aço disse, ó, eu tenho uma dúvida. Se qualquer pessoa que esteja entendendo o que nós dois estamos falando aqui, se você está entendendo, para Napoleão Hill, para o Rei do Aço, ele queria saber se qualquer pessoa, independente de onde ela tivesse vindo, ela poderia ter a vida que ele tinha. 3 pontinhos. A vida que ele tinha, ele dizia o seguinte, ele fazia questão, Alan, e eu vi aqui hoje, nessa nossa conversa preliminar, que você tem muito disso, por isso eu disse que você é um mastermind. Primeira coisa, ele queria saber a vida que vale a pena, ele dizia, a vida que eu tenho, mas a vida que vale a pena, ela tem que ter saúde física. Sim. Não adianta nada você ter dinheiro, ter um monte de coisa se você não tem saúde física. Sim. Segundo, você tem que ter saúde espiritual. Independente do que você acredita, nós não vamos entrar no mérito da sua religiosidade, ou da sua crença, ou da sua espiritualidade. Sim. Você tem que acreditar em algo maior que nós. Terceiro, você tem que ter uma inteligência, uma saúde intelectual. Independente da tua formação formal, da tua escolaridade. Porque muitos semi-analfabetos construíram fortunas. Exato. Então, independente da tua formação. Quarto, você tem que ter família. E eu encontrei isso aqui também. Você tem que ter família. Por quê? O que é família? Para onde você pode voltar? Sim. Em última instância, quem vai te acolher quando tudo der errado? E quinto, você tem que ter dinheiro. Porque se você não tiver um trabalho que te dê dinheiro honestamente, Sim. porque ele costuma dizer, até um ladrão consegue ganhar dinheiro, Sim. mas não se perpetua. O tempo não faz perpetuar. Sim. E por último, na época, ele disse, você precisa fazer algo independente de dinheiro. Você precisa impactar pessoas. Pronto. Você tem uma ideia, o Rei do Aço, ele passou 50 anos juntando fortuna, dinheiro, construiu um império, o maior império. Segundo algumas literaturas, a maior anterior foi do rei Salomão, e a segunda foi a dele, que já aconteceu no mundo. Agora, claro, temos aí o Elon Musk, que praticamente se iguala. E aí, o que aconteceu? Esses 5 pilares, esses 6 pilares, é o que hoje nós, claro que tudo evolui, dentro do Mastermind também evoluiu, hoje nós trabalhamos com 12 áreas Sim. que Napoleão Hill considerava chave. E ele entrevistou essas 16 mil pessoas, que foi uma lista que o Rei do Aço deu, só que a condição era 20 anos, e não 20 dias, e nem 20 meses, eram 20 anos, porque o sucesso, ele pode ter picos. É cíclico. E ele queria ver quem se mantinha à prova do tempo, porque o tempo é o mais justo dos juízes, porém ele é carrasco, ele mata todo mundo. Então se você passar na prova do tempo, mesmo que você tenha altos e baixos, mas você consegue sempre numa ascendência, então você passou. Você merece estar onde está. E essas pessoas tinham que ter essas 6 características na vida delas. Da entrevista de 16 mil pessoas, sobrou apenas 500. Quando nós falamos em 500, lembre, as 500 maiores fortunas, hoje a Forbes tem. Sim, sim. Acreditamos que veio dali essa inspiração. Acreditamos que veio dali essa inspiração dos 500 maiores afortunados. E aí sim, ele estudando essas pessoas, ele chegou às 17 leis do êxito, que foi o que eu apliquei na minha vida, paguei o preço para aplicar na minha vida, e com certeza, se nós aplicarmos, o resultado vem. Tá E certo. posso dizer para você o seguinte, é muito melhor do que a gente pode imaginar. Pessoal, a gente está conversando com o Antônio Gonçalves, ele que é treinador de alta performance, certificado pela Napoleão Hill Fundação, são mais de 6 mil líderes e, claro, ele te ajuda a mudar a sua vida. A gente vai, Antônio, para o nosso segundo bloco, porque eu quero saber como funcionam os treinamentos, cara. Opa! A metodologia que você utiliza para fazer com que você tenha ainda mais êxito na sua vida
profissional, social, familiar, enfim, é um aprendizado para todos os âmbitos, né? Com certeza, não existe aquela de você desenvolver uma área apenas. Você tem que se desenvolver como um todo. Equilíbrio. Exatamente. Nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. Precisamos manter o equilíbrio para sermos felizes nesta terra. A gente vai para o nosso segundo bloco. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela tua companhia. Faz um comentário, compartilhe o nosso vídeo. Ótimo. E claro, deixe o seu like e se inscreva aqui na nossa plataforma. Não saia daí e já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui com a belíssima entrevista com o Antônio Gonçalves, da cidade de Rio do Sul. Mandar um abraço aos munícipes daquela cidade maravilhosa. Já estive lá, inclusive a catedral sensacional. Uma das mais bonitas do Brasil, cara, e da América do Sul. Tem um hotel também, o Eduardo's Hotel, tá, que fica ali naquela principal. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pela cidade de Rio do Sul. Obrigado pela tua presença mais uma vez. A gente está falando, pessoal, simplesmente de uma história de mais de 100 anos. Então eu vou falar daqui a pouco sobre este livro, Quem Pensa Enriquece, que com certeza você já deve ter lido. E tem também aqui, ó, a introdução de Jamil Albuquerque, em uma parceria também com o Tiago Nigro, que todos conhecem, que é o Primo Rico. Depois a gente vai falar do livro. Eu quero que tu me conte agora, Antônio, o seguinte: como é que funcionam os treinamentos, cara? Porque são treinamentos de alta performance. E qual é o público? Eu, pessoa simples, comum, posso fazer? Que bom que você fez essa pergunta bem objetiva, porque nós do Mastermind costumamos dizer o seguinte: o Mastermind é para todos. Mastermind é para todos, não importa de onde você veio, como já falamos antes. Mastermind é para todos. Então tem uma frase muito boa que eu vi aqui na entrada, que diz o seguinte: é como paraquedas. Se a mente não tiver aberta, meu amigo, se você não abrir a mente, você vai se esborrachar. Assim é a vida. Eu tomei o cuidado para fazer da entrada da casa até aqui, o estúdio, um caminho muito bom. Uma experiência real de contato humano. Então a gente tem várias frases, a gente tem assim o atendimento, né? A mente é que nem um paraquedas. E realmente. Então a pessoa que vai lá no treinamento vai encontrar isso também. O que acontece? Um horizonte bem amplo. O que acontece? Você vai me dizer assim: Antônio, mas se eu não focar, eu não potencializo. Ok? Mas nós temos que entender o seguinte: esse mas é providencial, porque foco faz parte de uma das leis do êxito. No entanto, o que acontece? Quando você vem buscar um treinamento do Mastermind, você vem buscar por dois motivos. Primeiro, autoconhecimento. Claro. E potencializar o seu resultado. No entanto, você não vai potencializar apenas em uma área. Sim. Então, hoje, nosso público maior, ele está no meio da pirâmide. Infelizmente ou felizmente, não importa, ele está no meio da pirâmide. Tá. São pessoas que estão buscando ascender, estão em cargo de liderança, estão assumindo o cargo de liderança, diretoria. Nós temos muitos empresários vindo para as salas, temos muitos diretores, mas também temos muitas pessoas que querem empreender. E aí, se me permites, que este livro eu vou esse é um presente para mim. Esse é um presente para você, que depois eu vou autografar. Meu Deus, cara. Este livro aqui é um manual de empreendedorismo. E o Mastermind tem esta pegada. Os nossos programas, nós temos hoje mais de 12 programas devidamente autorizados pela The Napoleon Hill Foundation dos Estados Unidos, todos registrados, todos que te dão a seguinte garantia: quando você vem fazer um treinamento Mastermind, você está bebendo na fonte. Sim. Que é Napoleon Hill, que fez toda aquela pesquisa para te entregar o rastro, sim, te entregar o norte. E nossos instrutores,
e eu como instrutor também, eu gosto de dizer que nós temos o menor prazo de validade do mercado. Então, Antônio, mas o que significa isso? Por força de contrato, nós, enquanto instrutores, somos obrigados a, anualmente, participar de um congresso internacional, onde, durante uma semana, nós vamos fazer a releitura do que está acontecendo às luzes de Napoleão Hill. Claro. Ou seja, uma reciclagem, cara. Além da reciclagem, ajustar a vela. Sim. Porque nós vimos agora na pandemia. Estamos caminhando, acredito, a passos largos para treinamentos híbridos. Hoje eles são essencialmente presenciais, vivenciais. E nós costumamos dizer, e essa frase é do Napoleão Hill também, como herdeiros de Napoleão Hill, a gente tem que usar ele porque trouxe benefícios para a minha vida e para a vida de tantas pessoas. No Brasil hoje mais de 165 mil pessoas já passaram. Portugal também, todos os países da língua portuguesa estão sob o nosso guarda-chuva do Mastermind Brasil. O que acontece? Você recebe um certificado reconhecido internacionalmente. Então, é uma formação para a vida. Nós vamos potencializar o que tem dentro de você de bom para que você seja aquilo que você quiser, que você potencialize os seus negócios, a sua vida pessoal, familiar, sua vida financeira, enfim, que você tenha equilíbrio e viva melhor. Eu gosto, só para completar essa fala, de dizer que eu descobri o meu propósito de vida dentro do Mastermind graças a Napoleão Hill. Por quê? Eu sempre queria ajudar pessoas. E na minha infância eu fui ridicularizado várias vezes, até por pessoas mais velhas que eu, por amigos e até por familiares. Quem tu pensa que é para querer ajudar pessoas? Olha só. Tu não cuida nem, olha onde tu mora, onde tu veio, olha quem tu é. E eu tinha isso dentro de mim. Aí, aos 14 anos eu já tinha lido a Bíblia Sagrada. E eu queria ser padre, queria fazer alguma coisa para fazer diferença aonde eu estivesse. E dentro do Mastermind eu descobri que eu podia, que eu posso, e eu estou fazendo isso há praticamente 20 anos. Então a minha missão de vida hoje, meu propósito de vida é ajudar as pessoas a realizarem ou em primeira instância descobrir os seus reais sonhos e viver o extraordinário, sendo felizes. Sensacional, e vem impactando muitas vidas, não só aqui na nossa região, mas também por esse país incrível que é o Brasil. Como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Qual é o contato? Tem site, telefone? Já passa tudo. Ótimo! Nós temos um site que é treinamentos-mastermind.com.br, onde tem ali os nossos programas, tem as nossas agendas, enfim, tem muito vídeo lá dentro, tem muita coisa explicando. Ou seja, ali você já vai começar a abrir o horizonte. Então visite a nossa página. Temos o site oficial da Mastermind Brasil, onde tem as unidades no Brasil inteiro, e mais Portugal, Estados Unidos, onde nós atuamos com este guarda-chuva, mastermindbrasil.com.br, ou digita Mastermind hoje também, você já vai achar os nossos sites aí. Temos o Instagram, eu venho da região do Rio do Sul, onde eu atuo lá com o Mastermind desde 2005, profissionalmente, quando eu passei pelas salas. Então lá nós temos o Antônio Mastermind, mas temos também Jorge Aguiar Oficial, que é um parceiro comercial nosso, é alguém que está conosco desde 2012, fazendo um trabalho muito bom lá no Alto Vale, Planalto Serrano e Meio Oeste. E Blumenau, aqui a região do Médio Vale, do Vale do Itajaí, aqui de Apiúna para baixo, eu estou numa fase nova agora, montando equipe novamente, pós-pandemia, e você nos encontra através do Mastermind Blumenau. No Instagram, no Facebook. Tem telefone? Temos telefone, temos o 479-9998-0898. Pode falar com o Antônio, ou alguém também da nossa equipe irá atender-lhe e ajudar você a encontrar mais rápido o caminho dos seus sonhos. Antônio, para a gente fechar o nosso papo, tem que acabar, tá, pessoal? Infelizmente, o tempo... Boa. Eu quero que você abra aí, é um presente para mim, então, e a gente vai fazer um comentário a respeito do livro. Hoje a gente está conversando com o Antônio Gonçalves, ele é da cidade de Rio do Sul, da Mastermind Brasil.
Treinamento de alta performance certificado pela Napoleon Hill Fundação. São mais de 6 mil líderes, isso para te ajudar a mudar a sua vida agora. Ele está me entregando um presente e eu também vou entregar um presente para ele. Opa, deixa daqui a pouquinho. Pode deixar aí, pode deixar aqui. Pode ficar. Pode deixar aí. Olha só, eu tenho agora aqui, recebendo do Antônio, eu vou ter que fazer uma dedicatória, tá? Mas depois eu faço para você. Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Edição... Cadê? Edição oficial e original desde 1937. Só para vocês terem uma ideia. São mais de 110 bilhões de cópias vendidas no mundo. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar deste livro. E ele dizia o seguinte: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Esse livro mudou tua vida. E é interessante que Napoleon Hill fala nesse livro que nós temos que cuidar com aquilo que a gente pede. Exatamente. 2 pontos. Porque você pode receber. Uma história bem rápida para a gente ir para o fechamento. Quando comecei no mundo das vendas, eu sonhava, eu imaginava, eu me via trabalhando no sul do país. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então era um sonho meu trabalhar nesses 3 estados. E eu pedi isso, eu imaginei isso, eu criei isso na minha mente. Jogou pro universo. E eu ganhei mais. Conheci São Paulo, Rio de Janeiro e um pedacinho de Minas Gerais trabalhando. Olha só. Agora, por que eu estou falando do cuidado com o que tu pede que você pode realizar? Eu esqueci de pedir que eu queria qualidade de vida, que eu queria uma vida familiar legal, que eu queria ter dinheiro também para poder desfrutar com a minha família disso tudo. Exato. Porque foram anos de muito sofrimento, foram anos de muito altos e baixos. Então, meu amigo, por que todo mundo pensa, mas poucos enriquecem? Porque nós não sabemos formular os nossos sonhos, os nossos projetos. Mastermind, os nossos treinamentos, têm a ferramenta certa para você. Precisamos aprender a pensar. Em 5 anos, depois que eu passei pelas salas do Mastermind, eu fiz mais do que fiz em 25 anos de trabalho. Árduo, mas graças a Deus honesto. Pessoal, com esse relato incrível, a gente vai chegando ao final, mas claro, como eu ganhei um presente, vai ser assinado daqui a pouco, eu também vou te passar os presentes aqui do Valor Entrevista. A gente vai te entregar o adesivo para colocar no carro. Então, leva 2. E a gente também vai te entregar o nosso calendário. Fevereiro de 2023, a gente está só no início do ano, então está aqui o calendário. E também eu quero te entregar O que Ninguém Te Contou sobre Liberdade Financeira, um livro do nosso parceiro, o Rafael, e também o Fernando. É um livro que eu já entreguei nas mãos da vice-governadora Marilisa, já entreguei na mão de Jorginho Melo também, o nosso atual governador, e hoje eu estou entregando aqui para o Antônio, nosso convidado da cidade de Rio do Sul. Então, leve este conhecimento para você também, que é, com muito carinho, colocado aí à tua disposição. Gostou do nosso papo? Foi muito bom conversar com você. Você é uma pessoa que deixa os seus convidados à vontade. Acabei me excedendo aqui. Claro, é uma paixão Napoleon Hill para mim. E mais uma coisa, né? Nós começamos com o livro Quem Pensa Enriquece. Napoleon Hill foi a pessoa que talvez não, sabidamente mais criou milionários no mundo. E o Rafael Lemco e o Fernando Vieira estão de parabéns por tocar numa parte muito sensível. E eu vi que você falou com o governador para que a gente coloque isso nas escolas. Exato. E Napoleon Hill já tinha esse sonho. E ele disse o seguinte: Rafael Lemco e Fernando Vieira, virão pessoas de mim, após a minha partida, que irão pegar da onde eu parei e vão continuar e continuarão impactando vidas. Espero que esse livro aqui, como os livros de Napoleon Hill, como o Mastermind Brasil e o teu programa estão impactando, possa também impactar muitas vidas. Obrigado e obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Antônio, sucesso para ti. Foi um prazer te receber aqui no estúdio. Foi uma aula para você que está aí precisando desses conhecimentos,
precisando destravar alguma chave na sua vida, procure o Antônio nas redes sociais e venha fazer parte desse universo incrível que só faz você evoluir. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um beijo, pessoal. Valeu, obrigado a todos. Obrigado, Alan. Isso aí, garoto. Você está assistindo Valor Entrevista.